tô aqui pra falar pra vocês sobre as 10 coisas que mudaram depois dos 30 anos. Depois que eu fiz 30 anos, assim, fiz uma colinha aqui pra eu não esquecer. Então vamos lá, que aqui eu trouxe a listinha das coisas que eu lembrei que mudaram. Uma das coisas que mudou aí depois que eu fiz 30 anos, né, com os 30 anos que eu comecei a me perceber diferente, foi o lance da autonomia. Eu ganhei mais autonomia. Eu fui obrigada a reconhecer que eu precisava de mais autonomia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito dependente. Dependente que eu falo, não na parte financeira, mas dependente emocionalmente. De sempre ir pelo que os outros pensam, de sempre esperar pela opinião do outro, da aprovação do outro. Nos meus 20 anos, eu ainda continuava com essa dependência emocional, de que tudo que eu fosse fazer, eu tinha que ter a aprovação de alguém, tinha que ter a aceitação de outras pessoas para aquilo que eu queria fazer. Então, se eu queria fazer uma coisa, eu ia lá e pedia opinião. E se a pessoa desse uma opinião que não fosse a opinião que eu estava esperando, que eu queria que fosse, eu já desandava. Então já me desanimava porque aquilo não ia dar certo. Então, um exemplo, se eu quisesse montar uma loja, então eu tinha que ter a aprovação das pessoas para eu tomar a atitude de ir lá e abrir a minha loja. Se eu quisesse gravar um vídeo pro YouTube, abrir um canal no YouTube, eu tinha que ir lá, pedir a opinião de alguém, seja minha mãe, seja minhas amigas, seja meu namorado, e se a opinião dessas pessoas fosse o contrário, tipo, isso não vai dar certo, tenta outra coisa, eu já, sabe, eu acatava a opinião das outras pessoas. Então, assim, depois desse período, eu me enxerguei dona de mim mesma. Então, se eu quiser fazer isso, eu vou fazer. Se eu quiser fazer aquilo, eu vou fazer. Se eu quiser pedir demissão, como eu pedi, eu vou pedir, vou focar em outras coisas que eu acredito que sejam melhores pra mim. Então, sim, eu me vejo hoje com mais autonomia. A segunda coisa aí que eu me percebi aí depois dos 30 foi a vontade de ficar em casa ou de sair e querer voltar cedo. Isso acontece com todo mundo, gente. As minhas amigas todas que são trintonas aí, que tem 30 ou mais, elas sempre querem um programinha ali que comece 7 horas e termine no máximo 10 horas da noite. E é isso que eu quero, assim. Era muito saideira antes, mas hoje em dia eu prefiro ficar mais em casa. Lógico que de vez em quando, né, pra uma pessoa que nunca mais saiu na vida, lógico que de vez em quando eu gosto, mas assim, se eu sair hoje já me sacia por vários dias e eu fico de boa em casa. E se for pra sair, eu gosto de chegar cedo. Terceira coisa é conseguir dizer não com facilidade. Então eu era uma pessoa que, além de ser dependente da opinião dos outros, não sabia dizer não. Não dizia não, sabe? Hoje em dia se eu não quero ir pra tal lugar, eu digo não. Hoje em dia eu prezo mais pelo que eu estou querendo naquele momento, entendeu? Então eu sei dizer não. Quero dizer não, sei dizer não. Antigamente eu não sabia, a pessoa falava alguma coisa, eu sim, era assim, era assim, era assim, era assim. Hoje em dia não tem mais essa não. Eu gosto de ser bem sincera comigo mesma e ir no meu limite de tudo. Então se aquilo não está me fazendo bem, não. Se eu não quero ir pra determinado lugar, não. Se eu não quero emprestar alguma coisa, não. E é isso. Amizades, né? O quarto aí são as amizades. As amizades, eu percebi que as amizades ficaram mais filtradas. Tanto pela questão da maternidade, né? Depois que a gente vira mãe, nosso ciclo ali de amigos dá uma mudada ou uma sumida. E também depois dos 30 você começa a selecionar mais as pessoas que você quer por perto. Hoje em dia eu não sou aquela pessoa que me dou bem com todo mundo. Antes eu era muito assim, queria fazer amizade com todo mundo, eu era muito simpática com todo mundo. Se tava todo mundo na roda, eu chegava e dava abraço em todo mundo, mesmo que eu não conhecesse, era super simpática. Hoje, não é que eu não sou mais simpática, é que eu não dou abertura e liberdade pra qualquer pessoa. Eu sou um pouco mais fechada, um pouco mais desconfiada. Então, mantenho os meus amigos, né, de antes, mas esses poucos amigos que sobraram é praticamente os únicos amigos que eu tenho. Eu tenho até que abrir esse leque de amizade, porque eu tô um pouco sem amigos. Mas é isso, a gente começa a selecionar, olhar um pouco mais, ser filtrado mesmo ali na hora de selecionar amigos. E quando eu falo amigos, é amigos mesmo, gente. Amigos de você levar pra casa, de frequentar a sua casa, de frequentar a casa dele. Então, é esse tipo. Colegas, tem vários. A família também, né? A família você começa a ver, família em modo geral, né? Tios, aquelas pessoas, primos que eram muito próximos, acabaram se distanciando, né? Então você vê também que a tua dependência, porque eu era tipo de pessoa que era muito dependente também da minha família em geral, das minhas primas, dos meus tios, era sempre aquela bolha ali da minha família. E eu também aprendi que, sabe, existe vida sem a família.
E não tenho essa relação muito grudada com a minha família. Tenho, né, minhas tias, minhas primas, que eu amo muito, tenho contato sim, não sou obrigada com ninguém, mas que eu vivo assim a minha vidinha e sei que cada um tá vivendo a sua vida, porque, né, no final de tudo, cada um tem a sua vida mesmo. 6, uma visão mais crítica das coisas, né? E mais maduras sobre as coisas. Então, às vezes até as pessoas falam assim, tô velha, né? Que agora eu tô chata. Eu tô ficando velha mesmo. Porque realmente, gente, a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo as coisas, assim, umas coisas que não fazem sentido, sabe? Pra mim, pelo menos, eu olho assim e fico, meu Deus, isso não faz o menor sentido. E você começa a ser crítica com coisas que antigamente pra você era besteira. Um exemplo, aquelas motos que tem cadrum, sabe? Que é muito barulhento, que aqueles motoqueiros passam na rua e fazem aquela zoada danada, aquele barulho ensurdecedor. Antes era mó, nossa, uau, corria pra ver a galera, os motoqueiros passando na rua com esses cadrum. Hoje em dia, pra mim, é uma das piores coisas, assim, que existe, sabe? Se pudesse multar toda pessoa que passa aí nessas motos. Então, assim, eu começo a ver, sabe, a criticar, a ver coisas simples e não simples, né? São coisas simples, mas também coisas mais complexas. A gente consegue enxergar um pouquinho mais de uma forma mais crítica e também de uma forma mais madura, você consegue analisar uma determinada situação. A poder de decisão, né? Eu acho que o poder de decisão eu coloquei aqui é a mesma coisa lá do primeiro, né? Que eu ganhei mais autonomia. Então esse poder de decisão também veio com essa autonomia de falar assim, eu quero isso, então eu vou fazer porque eu quero, entendeu? Então assim, hoje em dia eu vou pedir demissão do meu emprego, vou viver só da internet, que é o que eu tô fazendo. E essa é a decisão que eu tomei e não, sabe, hoje em dia eu não saio mais pra perguntar ou pra falar ou pra dizer, será que você acha? Será que eu devo fazer isso? E eu sei que as pessoas não vão querer, não vão dar a resposta que eu quero e às vezes, muitas das vezes, vai me desmotivar. Então, esse poder de decisão, de decidir o que eu quero, o que eu não quero, pra mim, isso também mudou e me deu mais atitude, sabe, né? O 8º foi essa paciência, eu acho, né? Dizem que pessoas, quando ela vai ficando mais velha também, ela vai perdendo a paciência. E eu perco mesmo a paciência. Eu sou uma pessoa, assim, que tenho até trabalhado mesmo isso, porque a gente começa a perder mais a paciência. Muito impaciente, né? Muito, muito impaciente. Isso também vieram junto com aquelas crises de ansiedade, aquelas crises do 30, aquele estresse. Então, assim, paciência tá desse tamanhozinho. O 9º é enxergar a situação de fora, me colocar do lado de fora da situação que eu estou vivendo e analisá-la. A gente é mais novinha, né? A gente sonha muito, eu vejo isso muito nos relacionamentos que eu tinha quando eu era mais nova, que eu era muito imatura. E ficava dentro daquela situação. E eu só conseguia enxergar quando eu saía, tipo assim, depois de anos é que eu ia olhar para aquela situação e via, né? Geralmente quem tá vivendo uma situação, né, uma situação ali, tá dentro daquela bolha, ela não consegue enxergar com clareza o que tá acontecendo. Lógico que hoje tem momentos que a gente se sente assim, que eu me sinto assim, né, tipo dentro de uma bolha, meu Deus, eu preciso sair. Mas eu tenho essa noção de que eu estou dentro dessa bolha e que eu preciso fazer exercícios pra me colocar de fora e eu enxergar a situação do lado de fora, entendeu? Então, pra eu analisar, pra eu entrar em consentimento comigo, pra eu ver no que eu errei, sabe? Então isso foi uma coisa também que eu percebi depois que assim, essa maturidade que veio também junto. E teve algum período ali da minha vida que eu me afastei um pouco, mas voltei. Eu acho que só tô voltando de novo até essa preocupação com a minha parte espiritual, minha parte mental, né? Então, isso foi algo que eu sempre tive, sempre prezei na minha vida. Só que teve um tempo, um período ali que eu me afastei muito, sabe? Eu acho que foi esse período que eu tava tendo muitas crises, o período da maternidade que eu realmente me distanciei um pouco por conta de tanta turbulência que tava acontecendo, ao invés de eu me infiltrar mais e cuidar mais da minha espiritualidade, do meu emocional, eu fiz foi me afastar mais. E agora que eu estou conseguindo ver as coisas com mais clareza, eu estou retornando, né? Então isso foi uma coisa que não é que mudou, né? Porque eu sempre fui, mas foi algo que está retornando na minha vida, mas é algo que, assim, hoje também eu consigo analisar de uma forma mais madura e ver o quanto isso é bom pra mim. Uma coisa que mudou também, que eu não coloquei na lista, que pode ser a 10ª, foi minha pele. Minha pele, ela mudou muito, assim, sabe? Não pensei que fosse algo que ia mudar, assim, da noite pro dia, não, mas mudou muito. Pode ser por conta dos 30 anos,
obviamente, né? Porque a nossa pele, ela vai amadurecendo. Mas também pode ser por conta da maternidade, né? Que ela também muda. A maternidade, depois que você vira mãe ali, a sua pele muda. Então, assim, juntou as duas coisas, né? A minha pele era super limpinha, era uma pele mista. Ela não era oleosa de jeito nenhum, era bem boazinha, assim, sabe? E hoje em dia ela tá cheia de espinha. Eu tô tendo espinha, muita espinha agora nos 30 anos, coisa que eu não tive na adolescência. Minha pele tá muito oleosa, então essa foi uma das coisas que também mudou aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Comenta aí, faz aí os seus comentários, a sua listinha do que mudou nos seus, quando você fez 30 anos, do que mudou na parte interna e na parte externa também. Conta aí que eu quero saber. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!